No ar, a partir de agora, saúde e bem-estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar. O programa saudável na internet. Muito bem, amigos da Grande FM, estamos chegando com mais uma edição do nosso programa Saúde e Bem-Estar, esse encontro marcado que temos toda sexta-feira, sempre com assuntos importantes e assuntos relevantes, que a gente, claro, quer levar o conhecimento a você que nos acompanha. Está com a gente no Facebook, marque seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo, divulgue aí a nossa programação. Está conosco em nosso canal no YouTube. É importante, claro, você ativar o sininho de notificações, assim você recebe uma mensagem toda vez que nós começarmos aqui o programa e acompanha ao vivo com a gente também. Mas, claro, você pode também deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Se inscrevendo em nosso canal, você tem acesso a todo o conteúdo que já foi ao ar ao longo desses 5 anos de saúde e bem-estar e tem a oportunidade de rever esses programas e compartilhar esse conteúdo. Aliás, esse nosso programa vai ficar aqui à sua disposição depois para você também compartilhar o assunto que nós vamos falar sobre hoje, no programa de hoje, que, aliás, um assunto muito importante. Nós vamos entender um pouquinho do que é a fisioterapia intensiva, esse trabalho do fisioterapeuta dentro das UTIs, e a gente vai tentar entender um pouquinho mais da importância deste profissional e da fisioterapia como um todo para as pessoas que precisam passar por um leito de UTI. E quem vai nos ajudar aqui ao longo do nosso programa de hoje, emprestando a sua experiência, trocando uma ideia com a gente, é o Alexandre Satoshi Inagaki, que é fisioterapeuta intensivo, e nós vamos falar um pouquinho desse assunto do programa de hoje. Seja bem-vindo, Alexandre, ao nosso programa. Obrigado, Paulo. Obrigado, Grande FM, pelo excelente trabalho e pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a fisioterapia dentro da terapia intensiva, dentro do ambiente hospitalar. Ou seja, a fisioterapia ela tem um leque grande de atuação para este profissional. Hoje nós vamos especificamente falar da intensiva. Até eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, né, do que efetivamente é essa fisioterapia intensiva. Quando a gente fala intensiva, a gente já remete para a questão o tempo todo, né? Ou seja, você tem uma constância de realização desse tipo de trabalho dentro de um leito de UTI em que as pessoas estão, às vezes, em situações que ela não tem condições de mobilidade por conta, às vezes, do grau daquilo que ela está passando, né, Alexandre? Perfeito. Hoje existem várias condições que o paciente fica muito grave e com isso ele precisa ser monitorizado e reavaliado constantemente por uma equipe de profissionais dentro da área hospitalar. E essa monitorização, reavaliações e intervenções casa muito dentro de um ambiente chamado unidade de terapia intensiva. Então, Sim. A unidade de terapia intensiva hoje reúne tecnologias de suporte de vida, profissionais especializados, médicos, enfermagem, e veio muito a agregar o fisioterapeuta nesse ambiente, né? Principalmente nas condições respiratórias e nas condições motoras. Nas respiratórias, o paciente que fica muito grave, ele precisa da ajuda do ventilador mecânico, do respirador. Então, o fisioterapeuta ele está em prontidão para instalar o suporte ventilatório inicial, fazer os ajustes durante o tempo, durante a evolução do paciente, né? Reavaliar se ele tem condições de sair do aparelho ou ir para um suporte menos invasivo e com o tempo ele pensar em estratégias para esse paciente voltar a fazer as atividades por si só, né? Como ficar de pé, como sentar na beira da cama, como caminhar, reduzindo muitas complicações em relação à imobilidade, a ficar fraco dentro desse contexto de gravidade, de ficar internado, ficar imóvel dentro de um leito de UTI. Sim, ou seja, então, quando a gente olha para essa fisioterapia intensiva, a gente está falando de reabilitação, que, ou seja, a pessoa, como o senhor bem colocou, passou por um período longo usando o respirador mecânico, precisa, entre aspas, aprender a respirar naturalmente por conta desse trabalho que vocês fazem. Mas tem um trabalho preventivo aí, pelo que o senhor está colocando, exatamente porque se você fica muito tempo ali numa mesma posição, você vai perdendo essa massa muscular, você vai perdendo essa condição de movimento, e que se você não faz esse trabalho preventivo do fisioterapeuta, você terá muito mais dificuldades para deixar ali aquela situação, né? Isso mesmo, perfeito. Então, assim, o indivíduo, quando ele entra dentro da UTI, algumas vezes ele tem que estar até
permanecer sedado para ele suportar algumas terapias, como a ventilação mecânica. Ele para de respirar por certo tempo, isso leva à perda de força muscular, então ele também desaprende a respirar, porque muitas vezes o aparelho respira por ele, e algumas vezes a gente tem que começar a deixar ele controlar o aparelho, isso chama sincronia, então o fisioterapeuta já ajusta isso para ficar mais confortável e com menos perda de força muscular respiratória. E esse tempo que ele fica ali sedado, ele perde também musculatura periférica, tanto de extremidade perna como de tronco. Então, hoje a gente tem tecnologia que a gente consegue fazer eletroestimulação, que seria um exercício passivo naquele paciente sedado, né? Mitigando essa perda de força, mitigando essa perda de massa muscular, né? E estando ele passando essa fase aguda da doença crítica, ele já tem a condição de voltar a fazer a atividade por ele mesmo, fazendo o próprio esforço. Além dessa prevenção da perda de massa muscular, a gente tem a prevenção em relação às infecções relacionadas à assistência à saúde. Por exemplo, a pneumonia associada à ventilação, né, que isso é uma das complicações do suporte ventilatório, e o fisioterapeuta atua junto com um bundle, que é um pacote de medidas para reduzir essas infecções. Porque o paciente às vezes entra por um motivo, e durante a internação ele fica exposto a essas infecções, ele adquire essas infecções que acelera o processo de perda de massa muscular. E aumenta o risco dele morrer. Então, a gente fazendo medidas para diminuir essa exposição a infecções, a perda de massa muscular, a gente contribui muito em redução da internação, a mortalidade dentro da UTI. Ô Alexandre, durante a pandemia da Covid-19, talvez foi o período mais interessante ou importante para essa categoria de profissional, porque a demanda foi gigantesca em todo o país, em todo o mundo, né, para a presença do fisioterapeuta, sobretudo pelas doenças respiratórias. Quais foram as lições que você entende que puderam ser tiradas? Alguns processos puderam ser, digamos assim, avançados em relação à sua utilização por conta daquele período crítico que nós passamos? Perfeito. A gente vem aprendendo com algumas catástrofes, né? A catástrofe da pandemia foi outro grande aprendizado que a gente teve. A gente, no início da pandemia, tinha muito de não se realizar suporte ventilatório não invasivo. Então, os pacientes que evoluíam com síndrome respiratória aguda grave, eles eram sedados, paralisados e entubados, né? E com o tempo, faltou insumo, faltou sedativo, faltou analgesia, faltou ventilador, faltou leito de UTI. Então, se começou a voltar a atenção para algo chamado suporte ventilatório não invasivo. É quando a gente não introduz um tubo orotraqueal no paciente e ele consegue, com certo suporte, respirar. Tá? E passar aquela fase da doença grave, inflamada, né? Então, algumas tecnologias, como a cânula nasal de alto fluxo, que a gente via muito na literatura e congresso, começou a ser importado para a gente utilizar aqui, né, na UTI, na enfermaria. Então, foi uma tecnologia muito bem aceita e hoje uma das recomendações das novas diretrizes para dar suporte ao paciente que faz, por exemplo, uma pneumonia, uma insuficiência respiratória, que precisa de ajuda de aparelho. Um dos primeiros escolhas é a cânula nasal de alto fluxo, né? E consegue dar conforto e tempo para a resolução do quadro infeccioso pulmonar, né? E das complicações de baixa oxigenação até esse paciente melhorar e tirar o suporte. Outra foi o helmet, que foi aqueles capacetes que foi divulgado na mídia, né? Que o paciente ficava com uma bolha na cabeça, ao redor do pescoço, e a gente conseguia dar a ventilação mecânica para ele sem invadi-lo. Uso menos sedativo, menos tempo de internação e menos complicações relacionadas à intubação. Então foi algo que trouxe muito conhecimento para nós.
ajudou a desenvolver os protocolos, né? Sim. As diretrizes de suporte brasileira, e Sim. isso melhorou e muito. Mas foi até um certo desafio para vocês como profissionais num período curto, em que a necessidade exigia de que efetivamente vocês utilizassem esses recursos ali à disposição, também exigiu de vocês como profissionais aprender a lidar com essa situação num curto prazo de tempo, né? É tudo baseado em evidências, né? A gente tinha algumas evidências que não apoiavam tanto esse suporte, mas tinha alguns estudos que orientavam, pelo menos testa isso. Sim. Com mais expertise. Então, leva muito assim, você tem expertise com isso, com essa tecnologia, é bom o quê? Numa unidade de terapia, você ficar mais próximo do paciente, reavaliar esse paciente. Sim. Então, esse foi o grande desafio, né? E óbvio, né? Desafio de tecnologia, insumo, associado ao poder de custo brasileiro, né? Economia brasileira, é sempre um ponto de atenção. Sim. Que a gente tem que buscar, Sim. né? Custo e efetividade das terapêuticas de forma geral. Sim, mas além disso tudo, tem as próprias questões de protocolo. Tudo isso que nós estamos falando precisa seguir determinados protocolos para serem implementados e que vocês, dentro de um momento ali de pressão, vocês também tinham que estar atentos a isso, ou seja, precisamos seguir determinados protocolos, mas temos uma urgência a ser feita. Casar essas duas situações também para vocês foi algo também novo dentro desse Sim, com certeza. Né? Mas assim, nós profissionais da saúde sempre agimos em cima de alguns fundamentos. Sim. Da fisiologia respiratória, da fisiologia cardiovascular, que apoia essa tomada de decisão à beira do leito com o paciente. Sim. Né? Então, já vinham alguns estudos que apoiavam e davam suporte para essa melhoria, para o teste e implantação dessa melhoria. Sim, sim. Também foi importante dentro disso tudo, se a gente pode tirar isso de lição, de que a comunidade médica, científica, das unidades hospitalares, de dar a importância a esse profissional lá dentro da UTI, porque a partir de então você tem um outro olhar diferente de quanto ele é fundamental dentro desse processo de recuperação do paciente. Né? Isso, assim, hoje o fisioterapeuta dentro da UTI, pelo tempo que ele vem desenvolvendo o trabalho dele, anteriormente a gente tinha um fisioterapeuta que atuava em períodos, né, manhã e tarde. Sim. E daí algumas condições, por exemplo, a melhoria da técnica da cirurgia cardíaca levou o fisioterapeuta a ter o terceiro atendimento. Sim. Que é a hora que o paciente sai à noite de uma cirurgia complexa lá que leva 8 horas, 10 horas. E daí com o tempo veio algumas diretrizes recomendando a permanência mínima do fisioterapeuta 18 horas, né? Alguns hospitais já se adiantaram com isso, né? Já tornando uma escala 24 horas, aí ter a disponibilidade do fisioterapeuta 24 horas. Mato Grosso Sul, há mais de 10 anos, já tem essas escalas de 24 horas, começando lá em Campo Grande, Hospital Regional, depois aqui no Hospital Universitário. Com a pandemia, isso demonstrou mais, porque já os profissionais médicos que atuam em alguma unidade já teve contato com essa atuação, né? E com a pandemia isso ele dimensionou para mais, graças a Deus. Hoje em Dourados mesmo, que é uma cidade do interior, a gente tem o Hospital da Vida, que tem um serviço 24 horas, tem um Hospital Universitário, que é um serviço 24 horas. Durante a pandemia, o Hospital de Campanha contratou o serviço 24 horas. Então, assim, um profissional que foi demandado em muito na pandemia e continua sendo demandado, né, pelas diversas condições de doenças dentro do hospital e dentro da UTI. Muito bem, Alexandre, nós estamos falando da importância desse trabalho da fisioterapia dentro da unidade de terapia intensiva da UTI, mas esse paciente, ele, na grande maioria das vezes, ele não fica lá por um período tão longo, vamos dizer assim. Ele precisa em algum momento deixar ali aquela unidade e alguns pacientes até vão para casa. Não significa de ir para casa que se interrompeu esse trabalho de fisioterapia, muito pelo contrário, que você falasse da importância desse paciente acamado em casa. Às vezes ele vai precisar ficar acamado ou para o resto da vida, conforme a patologia do qual ele vai enfrentar, ou por um período determinado, mas que esse trabalho precisa ter continuidade lá na casa desse paciente também, né? Perfeito. Agora a gente está falando da evolução da fisioterapia, né, dentro da UTI. A fisioterapia, ela entrou dentro da UTI para ter esses cuidados respiratórios, né? E em algum momento a gente começou a bater nessa tecla também, porque os pacientes sobrevivem à UTI e ele sobrevive e o retorno dele é uma condição pior do que ele
Estava antes de internar no hospital. Mas assim, a gente tem que entender que ele chega deitado numa maca, numa condição muito grave. Ele passa muito tempo deitado ali, recebendo vários suportes por vários dias. E os que sobrevivem, a gente via que ele não retornava à condição anterior à internação. Por exemplo, ele trabalhava numa academia, ele fazia atividade física, ele perdeu essa condição. Ele era o gestor da casa, ele era o provedor da renda. Ele não voltou a trabalhar. E daí veio essa preocupação de fazer antecipadamente exercício dentro da UTI. Sim. Então, assim que passa essa fase mais aguda, em que precisa fazer várias intervenções para manter a vida que está ressuscitando, a gente começa a fazer atividades para voltar à mobilização ativa. Tá? Pensando em que se o paciente tem condições de ficar de pé, caminhar até o banheiro, ele começa a ter uma certa autonomia para fazer os autocuidados. Então, hoje existe algo chamado transição de cuidado. Então, o paciente sobrevive a essa condição, tem alta do UTI e continua na enfermaria fazendo programas de exercício para recuperar a função dele anterior à internação. E importante que o fisioterapeuta ele desenvolveu essa linha dentro do hospital e também fora de casa, nos home care. Sim. Então, esse atendimento pode ser levado em casa e continuado o mesmo programa de recuperação de exercício e depois ainda ir para uma academia ou um estúdio para melhorar até rotina, inserção de exercício à vida, ao hábito de vida, né? Que hoje o que chama muita atenção é as doenças relacionadas aos maus hábitos de vida. E sedentarismo. Né? Sedentarismo, obesidade, né? Daí desenvolve doenças crônicas, hipertensão, diabetes. Então hoje a gente, como profissional da saúde, tem que atuar nessa parte de mudança de hábito. Né? Quando o paciente tem uma condição de gravidade, a gente acha um momento certo para tentar melhorar isso e implementar na vida dele. Para quem acha assim, de repente não entende o contexto e a complexidade desse trabalho do fisioterapeuta e da fisioterapia de maneira geral para o acamado, por exemplo, e mesmo aquele que vai para casa, porque a gente está falando da questão motora, perdeu mobilidade, perdeu massa, a questão respiratória, mas a pessoa às vezes consegue mesmo naquela situação, digamos assim, sobreviver. Mas mais do que isso, uma pessoa que fica muito tempo numa posição, ela fica muito tempo deitada naquela mesma posição, ela pode fazer lesões e lesões graves que pode levar ela a ter, de repente, um óbito, não pelo mal do qual ela foi acamada, mas pelo que ela desenvolveu em cima da cama, né? Perfeito. Como eu falei, assim, uma das complicações de, por exemplo, estar na ventilação mecânica imóvel é a pneumonia associada à ventilação mecânica. Outro é as lesões por pressão, né? Aquele paciente fica muito tempo só numa posição, ele começa a ter compressões nas extremidades, nas protuberâncias extremidades. Isso leva a uma isquemia, redução do fluxo e o que a gente fala de feridas, né, por pressão. Né? Essa é uma complicação do imobilismo, assim, por si só. Quando a gente consegue tirar esse paciente o quanto antes desse imobilismo, revertendo a insuficiência respiratória, diminuindo a sedação, colocando para ele mobilizar ativamente, a gente reduz ou mitiga esse risco dele de desenvolver essas lesões por pressão. Muito bem. Alexandre, a gente estava falando, o senhor citou, é bastante interessante, quando o senhor falou de tecnologias que ajudam o fisioterapeuta nessa recuperação do paciente, o senhor colocou o fator econômico do Brasil como algo que precisa ser pensado e debatido de uma forma maior para que isso possa ter mais acessibilidade. Se nós falarmos de famílias hoje que às vezes tem um paciente internado que passa por uma situação de gravidade, que esse paciente vai para casa, a grande maioria também tem essa situação. São poucas as famílias que têm condição de repente, bancar esse profissional para ir realizar esse trabalho de fisioterapia em casa. Às vezes são os próprios familiares que têm que assumir essa função. Como é que é esse trabalho de vocês com esse membro da família, de orientação, de que tipo de exercício fazer, de que forma ele pode contribuir com esse trabalho da fisioterapia, mesmo ele não sendo profissional? Perfeito. Hoje a gente dentro da literatura tem uma importância da inserção da família no cuidado. Né? Isso faz até parte da transição do cuidado, até para ser mais efetivo. Então hoje a gente vê que é literatura, que o familiar dentro da unidade de terapia diminui
o risco de complicações como as infecções relacionadas à assistência à saúde. Sim. Uma vez posto isso, o familiar, quando ele tem disponibilidade, ele já começa a assumir alguns papel de cuidado nesse paciente, nessa reabilitação. Então, o familiar, ele aprendendo, por exemplo, dar um apoio para ele ficar de pé e caminhar uma curta distância até o banheiro, ajuda muito na recuperação do paciente e diminuir custo. Sim. Porque o paciente, ele saindo menos dependente, ele diminui custo com o quê? Por exemplo, fralda, como, por exemplo, uma nova infecção, como, por exemplo, uma nova internação. O fisioterapeuta atuando em melhorar a ventilação mecânica, a gente diminui o tempo do quê? Ele sedado, o tempo em ventilação mecânica, ele ao tempo de exposto a uma pneumonia associada à ventilação. Então, daí se torna custo efetivo. Né? Hoje a gente tem programas de fisioterapia que o paciente ele vai uma vez por semana, por exemplo. Então, isso tem que ser personalizado caso a caso. Né? Hoje, o hospital universitário tem um ambulatório em que os pacientes que tiverem internado na UTI ou no hospital, eles estão em reabilitação e eles vão uma vez por semana no ambulatório. E basicamente a única tecnologia que nós temos é o profissional, uma mesa e o computador. Tá? Para falar de grandes investimentos. E eles com o tempo recuperam totalmente a condição anterior à internação. Isso o senhor falou muito bem, acho que essa questão da autonomia acho que é fundamental para qualquer um que está numa situação debilitada. Além disso, quando ele ganha um mínimo de autonomia, ele ajuda o seu cuidador, porque nem todo mundo tem as técnicas de como levantar alguém, de como você posicionar alguém. Então, quando você dá essa autonomia para o paciente, você também está contribuindo com esse cuidador para ele ter mais condições de fazer isso. Né? O nome disso aí é realmente a transição de cuidado. A gente transferir o nosso conhecimento para a família e para o paciente. Às vezes, muitos pacientes chegam na UTI, eles falam assim, não sabia que eu tinha diabetes, eu não sabia que eu tinha glicose no sangue. E realmente, porque às vezes ele nunca foi no profissional de saúde e nunca foi educado em relação àquela doença. Né? Que é uma doença que não tem cura, porém ele tem uma estabilização, um controle da doença, né? E o controle da doença não é só medicamentoso, é tudo uma mudança de hábito nutricional, atividade física regular, né? As visitas ao médico. Então, isso faz parte da educação em saúde, faz parte da transição do cuidado. Sim. Ainda falando com relação à profissão em si do fisioterapeuta, a gente está falando dessa questão, teve essa transição de cuidados, como o senhor bem colocou, e aí o próprio profissional, tem no caso do senhor que é o intensivista, que trabalha diretamente dentro da unidade hospitalar, na UTI, e tem o profissional que vai inclusive dar continuidade ao trabalho de vocês, para aqueles que têm condição lá fora. Ou seja, isso vai depender muito de que estado é esse paciente e o que ele vai precisar recuperar para poder se traçar. E esses dois profissionais, eles interagem entre si dentro desse planejamento para esse paciente? Hoje na rede a gente está tentando costurar junto ao município, né, essa capilaridade da transição do cuidado. Né? Até porque os profissionais que atuam hoje no hospital são poucos que atuam na rede municipal. Mas o acesso a essa informação é sempre tida no relatório de alta do paciente. Então, qual que é a condição que o paciente sai? Ele está no relatório de alta, o fisioterapeuta avalia aquele contexto e avalia a condição atual, utilizando várias técnicas. Ele pode, por exemplo, usar um aparelho para avaliar a pressão, ele vai diretamente avaliar a força dele respirar, né? E daí ele vai traçar o indicador de meta de o que vai ser alcançado, como vai ser alcançado, qual que é a estratégia, qual que é o dispositivo que ele usar para treinamento muscular. Sim, ou seja, então tem todo um contexto em relação a essa situação. O senhor falou agora há pouco de reincidência desse paciente dentro de algumas situações, né? Isso porque às vezes ele não tem essa consciência do quão é importante ele seguir as orientações do fisioterapeuta, porque muito mais vocês como profissionais, vocês podem fazer até certo ponto, mas depende muito desse paciente de aceitar aquela condição e ele buscar seguir aquelas orientações para que ele possa ter sucesso na recuperação. Perfeito. Né? A gente, como profissional da saúde, a gente tem que mudar essa mentalidade, esse hábito do paciente. Né?
Às vezes essa mudança vai ter que usar algum tipo de tecnologia. Por exemplo, na pandemia foi posto a telemetria, veio a telemetria, acelerou esse processo de telemetria. Então talvez a telemetria seja uma estratégia para esse paciente não reincidir, exacerbar e voltar para a unidade hospitalar. Sim. Né? O telemonitoramento também seja isso, né? A gente sabe que assim, mudança de comportamento é algo difícil, leva um certo tempo, né? Então, além das intervenções, a educação em saúde é algo muito importante para o paciente, para ele entender a doença e quais são as complicações e não receber as orientações dos profissionais. E até a própria aceitação da vulnerabilidade, que ela pode ser momentânea ou às vezes por um período maior, que você precisa ter essa aceitação. Nós às vezes temos dificuldade de ter isso no nosso dia a dia, né? Então, quando você fala sobre vulnerabilidade, realmente é isso, né? Quando o paciente ele se encontra internado, ele está numa condição vulnerável muito grande. Talvez seja um dos momentos em que o profissional da saúde pode atuar para mudar isso dentro do comportamento do paciente. A gente tem muito paciente que internou por uma doença respiratória, ele fumava e a gente consegue orientar ele a parar de fumar, cessar o tabagismo e fazer atividade física. Usar os medicamentos inalatórios. Então, assim, isso faz parte do profissional que atua dentro do hospital. Sim. Isso tem que ser uma ferramenta de atuação. Com toda certeza. Muito bem, nosso Saúde e Bem-Estar de hoje falando sobre fisioterapia intensiva, a fisioterapia feita dentro das unidades de UTI, mas também, claro, quando ela se expande, né, dessa transferência de cuidados, como disse aqui o Alexandre Satoshi, que esteve conosco no programa de hoje. Claro, Alexandre, a gente teria aqui muitos assuntos ainda para falar a respeito desse tema, que é fundamental e importante, mas acho que a gente conseguiu, de maneira geral, trazer um pouquinho do que é esse trabalho do profissional, como você atua na fisioterapia intensiva. Quero agradecer sua presença aqui conosco. Volte sempre. Obrigado, Paulo. Obrigado, Grande FM. A gente fica à disposição da comunidade aí para fazer as orientações em relação à saúde, trazer as novidades em relação à saúde. E é sempre bom estar junto à população de Dourados. Com toda certeza. Então, você que nos acompanhou aí, você através do YouTube, é importante, né? Você marcar os seus amigos, compartilhar o nosso conteúdo, divulgar aqui as informações trazidas pelo Alexandre, aquele assunto que a gente debateu aqui ao longo do programa de hoje. Esteve com a gente aí no YouTube, é importante você deixar o seu like, ativar o sininho de notificações e, claro, se inscrever no nosso canal. Você vai poder compartilhar esse programa aqui com quem você quiser. E na próxima semana estaremos de volta com o nosso Saúde e Bem-Estar. Um abraço, até lá.